Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira parte do nosso recolhimento, consideramos que somos membros da família de Deus, participando desta família como filhos de Deus. Mas essa relação familiar não é somente uma relação pessoal entre Deus e cada um de nós. Também somos uma família porque vivemos uma relação de fraternidade entre nós, que se fundamenta, sem dúvida, no fato de todos nós sermos filhos de Deus. E também, vamos considerar agora, além de filhos de Deus, nós somos filhos da Igreja. E vamos aprofundar nesse tema, na segunda parte do nosso recolhimento. Na Igreja como família de Deus. A Igreja pode ser vista como corpo de Cristo, a Igreja pode ser vista também como família de Deus. O Papa Francisco, nos primeiros meses do seu pontificado, nas audiências de quarta-feira, tratou o tema da Igreja. E a primeira definição que comentou foi a da Igreja como família de Deus. Dizia naquela ocasião: a Igreja nasce do desejo de Deus de chamar todos os homens à comunhão com Ele, à sua amizade, aliás, como seus filhos, a participar na sua vida divina. A própria palavra igreja, do grego eklésia, significa convocação. Deus convoca-nos, impele-nos a sair do individualismo, da tendência de nos fecharmos em nós mesmos, e chama-nos a fazer parte da sua família. E o fundamento e o modelo dessa união de amor da nossa família cristã, que é a Igreja, é a própria Santíssima Trindade. E o Papa Francisco, numa oração do Ângelus, ele comentava: a Trindade é a comunhão das pessoas divinas que existem uma para a outra, uma com a outra, uma pela outra, uma na outra. Esta comunhão é vida de Deus, o mistério do amor do Deus vivo. E nós somos chamados a viver não uns sem os outros, nem uns sobre os outros, nem um contra os outros, mas uns com os outros, uns pelos outros e uns nos outros, como é a Santíssima Trindade. E ele continua tirando conclusões. Isso significa acolher e testemunhar de modo coeso a beleza do Evangelho, a viver o amor recíproco e por todos, partilhando alegrias e sofrimentos, aprendendo a pedir e a conceder o perdão, valorizando os vários carismas sob a guia dos pastores. Em síntese, foi-nos confiada a tarefa de edificar comunidades que sejam cada vez mais família, capazes de refletir o esplendor da Trindade e de evangelizar não apenas com as palavras, mas com a força do amor de Deus que vive em nós. Uma coisa impressionante, nós devemos testemunhar o amor de Deus, nós cristãos. As pessoas vão entender o que é o amor de Deus através do nosso amor. Não foi o último mandamento, aliás, o testamento que Jesus deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que é mais importante na vida do cristão? O amor. Porque as pessoas precisam ser amadas. Estava filosofando um pouquinho sobre esse tema outro dia.
Nós descobrimos o amor de Deus através do amor das outras pessoas, do ponto de vista psicológico, talvez, ou existencial, vivencial. Quando as pessoas são amadas por nós, elas se sentem amadas, então o que elas pensam? Elas pensam, eu sou amável, porque me amam. Se me amam e eu sou amável, é porque eu sou boa. Né? As pessoas pensam assim. E se eu sou boa, Deus me ama. Talvez não seja um raciocínio tão lógico, né? Mas do ponto de vista vivencial é isso. Se uma pessoa se sente amada por seus pais, ela vai entender que Deus é pai. E que Deus ama como um pai. Né? Então, o que nós temos que fazer? Amar as pessoas para que as pessoas conheçam existencialmente o amor de Deus. Experimente esse amor. Do ponto de vista, a gente chama do ser ontológico, é o contrário, né? Deus nos ama e nos cria por amor. E nós somos bons porque Deus nos ama, nós somos filhos de Deus. E por isso podemos ser amados pelos outros. Né? Mas, do ponto de vista existencial, não é assim. E nós conhecemos o amor de Deus através do amor dos cristãos. E os cristãos são chamados a testemunhar este amor. E muito desse amor nós vamos aprender em casa. Que a primeira igreja é a igreja familiar. E nós devemos manifestar esse amor como Jesus manifestava, rezando pelos outros. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Jesus vai pedindo por cada um. Né? E vejam, os primeiros cristãos, eles eram uma família. Não é convenção a gente chamar meus irmãos, quando o sacerdote fala, às vezes não media, meus irmãos, né? É que somos irmãos mesmo, somos todos filhos de Deus. E os primeiros cristãos davam um testemunho maravilhoso dessa fraternidade. Todos perseveravam unidos na oração, na fração do pão, com Maria, mãe de Jesus. Maria exercia uma missão maternal que foi dada por Jesus a ela, e todos apinhados em torno de Maria, e todos sentindo filhos de Maria e irmãos em Cristo. E dos primeiros cristãos, o que os pagãos diziam, vejam como eles se amam. E esse é o testemunho que nós devemos dar, que possam dizer dos cristãos, dos católicos, vejam como eles se amam. E rezavam unidos, e eram perseguidos, e sofriam martírio. E estavam unidos, também se diz dos cristãos, que eles eram um só coração e uma só alma. Algo impressionante. Eles estavam unidíssimos, um só coração. Todos unidos, sentindo as mesmas coisas. E de onde vem tamanha união? Da fé. A fé em Cristo, acreditavam em Cristo como Messias, como Salvador. Todos eram discípulos de Cristo, seguidores dele. Estavam dispostos a dar a vida por Cristo, pela igreja que ele havia fundado. E todos buscavam seguir os ensinamentos do Mestre, e se empenhavam a fundo em buscar a santidade, e todos se sentiam envolvidos numa mesma missão, de propagar o cristianismo por todo o mundo. E se uniam intimamente ao comungarem, sabiam que estavam unidos a Deus e unidos entre si, que formavam um só corpo, o corpo de Cristo. E tinham a Deus como Pai, e eram os irmãos na fé, com laços mais fortes que os do sangue até, porque era a vida divina que estava em todos eles. E os cristãos, os primeiros cristãos, tinham essa consciência. Infelizmente, às vezes, se perde. Nós temos que retomar isso. São José Maria, uma das coisas que ele vai fazer é isso. Né? Fazer com que as pessoas entendam o batismo, entendam que são filhos de Deus, né? Que estão chamados à santidade, que estão unidos uns aos outros, que há uma imensa comunhão do santo entre nós,
que nós influenciamos na vida dos outros, com o nosso bom exemplo, com a nossa oração, com o nosso apostolado. Então, que nós não somos versos soltos, nós estamos unidos entre nós, unidos aos santos no céu, unidos às almas do purgatório, né? Unidos a todos que estão lutando na terra. Formamos uma só igreja, uma só família de Deus. Então, esse amor que nos une a tantas coisas, o amor ao Papa, a devoção à Nossa Senhora, e algo que nós devemos meditar, considerar. Uma história que me chamou a atenção, uma vez um fiel do Opus Dei, que era da Marinha Espanhola, ele passou na época no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, não era padre, era fiel do Opus Dei numerário, e nós fomos esperar ele, que ele estava chegando no Rio, né? Aí ele contou para nós que todos os seus colegas de viagem, né, ficavam impressionados e diziam: nossa, você tem parente no mundo inteiro, né? Em qualquer lugar que você chega, em qualquer porto, tem gente te esperando. E eles viam que havia carinho, que era recebido com festa. É parente, não é amigo, só é parente. Né? Você tem parente no mundo inteiro. Né? Aí ele nem explicava muito, porque os outros não iam entender, mas que era uma pessoa do Opus Dei, né? Que estava, uma pessoa entregue a Deus, que quer espalhar a mensagem de santidade no mundo, que tem o mesmo espírito cristão. Isso que a gente nota no Opus Dei, graças a Deus. Se tem que notar em toda a igreja. São José Maria dizia que o Opus Dei era uma partezinha da igreja. O Opus Dei é família? Sim, e a igreja é família também. E formamos uma grande família, então o Opus Dei é uma pequena família dentro de uma grande família. E o que é importante é esse amor pela nossa família. E não podemos nos isolar dos demais. Um cristão isolado, não tem família, é órfão, perdeu a sua família. Nós não podemos ser órfãos, nós temos uma família. E uma família tão rica, com tantos carismas. Na igreja não é preciso que haja uniformidade, que todos nós sejamos iguais. Não é preciso. Como também numa família não acontece isso, né? A família, às vezes, os irmãos são tão diferentes, quando uma família é muito grande, né? Você nota, nossa, como nós somos diferentes. E na igreja também nós somos diferentes. Nós temos a base comum, São José Maria dizia, o denominador comum, a mesma fé, o mesmo amor a tantas coisas, né? Ao Papa, a Maria, como falávamos, né? Aos sacramentos e todas as coisas mais, que formam uma base. Mas em outras coisas são tão diferentes, na forma de rezar, na forma de louvar a Deus, na forma de fazer apostolado. Mas estamos todos unidos. E não precisa que haja uniformidade. Ninguém venha dizer, o meu jeito é o certo. Não. Há muitas formas de ser igreja, se diz, né? São José Maria dizia que cada caminhante siga o seu caminho. O Opus Dei é um caminho a mais dentro da igreja. E se nos vem perguntar o que vocês acham dos carismáticos, o que vocês acham de um movimento, de outro, nós achamos tudo maravilhoso, não? Porque tudo faz parte da igreja. E pode dizer, não é o meu carisma, mas que bom que estejam trabalhando pela igreja também. Não precisamos ser iguais, que tem que haver unidade, não uniformidade. Sim, que nós devemos defender a unidade. Essa unidade que se fundamenta, antes de tudo, na figura do Papa. Há um ditado antigo na igreja que reflete bem essa realidade. Se diz, onde está o Papa, está a igreja e está Cristo. Uma frase fortíssima, mas é real. O Papa é o vigário de Cristo na Terra. Uma santa dizia, é o vice-Cristo, né? Aquele que está no lugar de Cristo na Terra.
Eu penso que todos nós temos um pouquinho de fé, já saboreamos isso. Se tivemos oportunidade, acho que aqui no Brasil quase todo mundo teve, né, de experimentar com o Papa Francisco, o Papa Bento também teve, o Papa João Paulo II também, de estar com o Papa e se ver a figura de Cristo no Papa, independente de quem seja. A presença de Cristo é muito forte no Papa. E a fé nos leva a reconhecer o primado do Papa, uma especial assistência divina que há no seu magistério. Sabemos até que o Papa goza da infabilidade quando solenemente ele ensina verdades de fé e de moral. Então, o Papa é infalível. A definição do Concílio Vaticano I. O Papa é infalível em moral, quando fala ex cátedra, quando fala solenemente. Então, há temas que o Papa não é infalível? Sim, muitos. Né? A pastoral da igreja ele não é infalível. Pode conduzir de um jeito, pode conduzir do outro. O Papa vai conduzir de um jeito, vai conduzir do outro. Mas o que é importante? Como é um tema opinável, que a gente apoie o Papa do jeito que ele quer conduzir a igreja, porque ele é que é o Papa, não somos nós, não vamos ser mais papistas que o Papa, né? Dizendo como ele tem que agir. Mas tendo essa fé que ele goza de uma assistência especial do Espírito Santo. Nós, que somos do Opus Dei, nós também recebemos uma herança maravilhosa de São José Maria, que era esse amor pelo Papa, até um amor entusiasmado. Posso contar algum detalhe, só para vocês verem como esse amor é entusiasmado mesmo, né? Que no primeiro dia que ele chega a Roma, antes ele morava na Espanha, foi morar em Roma para romanizar a obra, por assim dizer, levar a sede central do Opus Dei para Roma, para ficar perto do Papa. Mas no primeiro dia que ele chega, primeiro quando ele vê a cúpula da Basílica de São Pedro, já começa a rezar um credo, porque ele entende que aquela basílica representa algo muito mais profundo. Aquela basílica foi construída sobre o túmulo de São Pedro. Pedro é a pedra. O Papa é a pedra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ele tem uma fé imensa disso e reza um credo logo que vê a cúpula da Basílica de São Pedro. Ele fica alojado perto da Basílica, pode ver até o quarto da sacada do apartamento que ele está, ele pode ver o quarto do Papa. Ele fica tão emocionado que não consegue dormir aquela noite, passa a noite em oração. Pelo amor que ele tinha pelo Papa. E São José Maria, fundador do Opus Dei, quando ele estava com o Papa, ele se sentia uma criança. Né? Ele ficava emocionado, né? Porque ele tinha fé, que tinha uma assistência especial do Espírito Santo no Papa. E quando falecia um Papa, ele se sentia órfão. Ele mesmo dizia, e como ele rezava, oferecia trabalho, sacrifício, pedia orações. E ele até pedia para dizer, olha, vocês, quando eu morrer, digam como eu amava o Papa. E era uma coisa impressionante, como amava mesmo. Não vou contar tantos detalhes, mas são muitos. Só leio um texto que ele falou, ontem eu estava emocionado, emocionei-me sempre com Pio XII, João XXIII, Paulo VI, porque eu tenho fé. Sempre me emocionei, porque eu tenho fé. Amai muito o Padre Santo, rezai muito pelo Papa, querer-lhe muito, porque necessita de todo o carinho dos seus filhos. Ele fazia a comparação, eu que sou, né, do Opus Dei, fundador do Opus Dei, preciso do carinho das pessoas, preciso da oração das pessoas, porque pesa levar o Opus Dei pela frente, né? E quanto mais o Papa, que leva toda a igreja nas costas. Então, nós vemos até um dever de justiça, de filiação ao Papa. Papa é papai, pai, né? Rezar muito pelo Papa. E não só rezar, conhecer o que ele fala, conhecer os seus escritos, apoiá-lo, nunca criticar o Papa, seja quem for. Ana Maria dizia assim, vamos amar o Papa, seja quem for. E podemos nos examinar, que iniciativa eu tenho para conhecer os seus ensinamentos? Eu acompanho os seus pronunciamentos, os seus escritos, eu levo a oração para secundar o que o Papa nos vem pedindo, procuro divulgar o pensamento do Papa na família, com os amigos,
defendo o Papa se alguém o critica. Por último, eu gostaria de falar desse santo orgulho que nós devemos ter na nossa família. Em primeiro lugar, com a comunhão dos santos, nós temos irmãos muito santos. A gente vê a vida dos santos da igreja, é uma coisa maravilhosa. O Papa Emérito Bento XVI, ele chegava a dizer o seguinte: ele achava que a maior prova da divindade da igreja, né, além da vida de Cristo, é claro, era a vida dos santos. A que altura, a que santidade chegaram os pobres homens? Né? Nós somos, né, os homens somos miseráveis, as misérias humanas estão estampadas em todos os lugares, né? Mas quando a gente vê a vida de alguns santos, fala, nossa, como ele conseguiu. São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, São José Maria Escrivá, João Bosco. Nossa, que caridade, que amor, que preocupação com os outros, uma vida esquecida de si. Né? Fala, como isso é possível? Uma criatura humana viva uma vida tão elevada? Porque é filha de Deus, a graça de Deus quem faz. Mas os santos levaram uma vida maravilhosa, são nossos irmãos na fé. A gente tem que ter um santo orgulho deles. Alguém vai falar, mas tal padre tem esse defeito, aquela freira tem aquele outro, aquela pessoa da igreja tem outro. Eu gosto de usar uma comparação, né? A gente pode olhar para o sol e falar assim, o sol tem manchas, mas é o sol que ilumina. As manchas solares estão aí, né? Se alguém fala, mas tem umas manchinhas lá, né? Mas a luminosidade é imensa. Nós temos constelações de sóis. E é impressionante, quando a gente vai conhecendo a história da igreja, a história da humanidade, ver o que umas pessoas que mudaram o mundo. Santa Catarina de Sena, Santa Joana d'Arc. O que elas fizeram? Santa Catarina de Sena trouxe o Papa de volta. Mudou tantas coisas. São Francisco, como mudou a igreja, reconstruiu a igreja, de certa forma, da sua época. Né? São Bernardo, tem tantos santos que mudaram o mundo da sua época, com a sua santidade. Eu vou ler um testemunho que se encontra num site que fala do orgulho que nós devemos ter por ser católicos. E começa assim, nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, estabelecemos orfanatos, ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome dos nossos venerados santos, que percorreram um sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado consistentemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão de pessoas na nossa família, compartilhando dos sacramentos, da plenitude e da fé cristã. Pelos séculos, nós temos rezados por você e por todo mundo, a cada hora, por todos os dias, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. No mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. A nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve afastado da igreja, nós convidamos você a um olhar novo. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. E é um dos movimentos, né, que tenta trazer de volta muitos cristãos, muitos católicos de volta. Mas nós temos um santo orgulho por sermos fiéis da Igreja Católica, principalmente pela mensagem de Cristo que está contida nos evangelhos, pelos sacramentos, que são de uma beleza impressionante, que são divinos. Bem, encerrando já a nossa meditação, eu gostaria de chamar a atenção que, por algo que eu já disse, que a família, a nossa família, é uma pequena igreja doméstica e que nós devemos levar a igreja para dentro da nossa casa. E, aliás, a nossa família já é uma igreja, faz parte da igreja. A iniciação cristã se dá na nossa família. Quem tem de ensinar a fé, os bons costumes, né? É a missão dos pais, levar os filhos para Deus, educar os filhos na fé. Vale a pena examinarmos se nós estamos fazendo isso. Basta pensar que Jesus quis nascer numa família, na Sagrada Família, quis aprender muitas coisas de José e de Maria. E como nós estamos também incluindo a igreja dentro dessa nossa família nuclear, por assim dizer, eu comemoro os santos da igreja, eu incluo as orações na vida familiar, não só essas imensas festas de Natal e Páscoa, que comemoramos muito em família, né? Mas recuperar o significado de tantas festas cristãs, do nosso calendário, de tantos feriados. Alguns países de tradição cristã até têm o costume de, em vez de comemorar o aniversário, se comemora o onomástico, né? O dia do santo que tem o mesmo nome que a gente, que a gente tem o mesmo nome do santo, aliás, né? As bênçãos dos alimentos, orações antes de dormir, o texto em família, são tantas coisas que ajudam a iniciar, né, os filhos e levar as pessoas para Deus. Vamos encerrando o nosso recolhimento, renovando essa consciência de que a igreja é a família de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós temos muitos irmãos, que nós estamos unidos a tudo, que devemos ter um santo orgulho pela nossa família e devemos estar principalmente unidos à pessoa e intenções do Romano Pontífice, porque ele é o nosso Pai na terra e está no lugar de Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.